Algumas semanas eu já venho estudando sobre maturidade e nesses últimos dias eu notei uma série de pessoas, um garoto na internet, um menino, falando um monte de coisas e outras pessoas o atacando, outras pessoas se posicionando, outras não se posicionando, no geral cancelando e falando uma série de coisas assim que eu acredito que o menino daquela idade não tenha estrutura para aguentar tanta coisa. A seguinte reflexão que eu fiz e estudando, me aprofundando sobre a maturidade, é que temos duas formas: a esponja e o filtro. A esponja, ela absorve tudo e fica dessa forma. O filtro passa aquilo que serve, o que não serve fica e depois é lançado fora. E isso é a maturidade. A maturidade é o filtro. Nós termos essa maturidade é termos em nossa mente esse filtro, onde as coisas que faz sentido passa e aquilo que não faz sentido a gente joga fora, a gente descarta. E eu me observei e eu fiz algumas interreflexões comigo mesmo. E eu parando para pensar, um monte de gente gastando tempos e tempos compartilhando, fazendo 1 trilhão de coisas sobre aquele rapaz. Eu me fiz a seguinte pergunta: eu tenho algum problema? Tipo, eu tenho muitos problemas para resolver? E aí eu olhei ao meu redor e falei: eu tenho bastante coisa para resolver. Eu tenho deveres a cumprir? Eu respondi: eu tenho deveres a cumprir. Eu tenho livros para ler, eu tenho uma chama, um propósito dentro de mim a seguir. Eu tenho uma série de coisas para fazer. Essa é a verdade. E aí quando eu cheguei no ponto final de todo esse conjunto de perguntas, eu fiz uma pergunta que mudou tudo. E a seguinte pergunta foi: por que é tão difícil as pessoas, ou nós, eu me incluo nisso, porque eu já passei por isso, por que é tão difícil nós cuidarmos da nossa própria vida? Por que é tão difícil seguir o vai cuidar da sua vida? Por que é tão difícil? Por que nós temos que ficar na internet comentando, compartilhando, investindo tempo, falando da vida dos outros, compartilhando coisas sobre os outros e não acrescentando nada na nossa? Por que é tão difícil deixar todos os nossos problemas de lado e criticar o outro? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil fazer o contrário disso na realidade? Por que é tão difícil cuidar da sua vida? Sabe? E eu vi um monte de gente, nossa, uau. Mas vamos lá, eu não quero mais pegar esse link. Eu quero pegar em sua totalidade. Por que a gente não desenvolve tal maturidade de entender que o nosso tempo é a nossa maior riqueza? E se o nosso tempo é a nossa maior riqueza, por que eu vou gastar com isso? Isso vale a pena? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Entendendo maturidade, o significado dela na etimologia significa estar totalmente pronto. Eu me fiz a seguinte reflexão: será que eu vou estar? Ou um dia estarei totalmente pronto? A resposta foi que não. A resposta é que estamos em constante evolução, estamos em constante crescimento. Então, nunca alcançaremos esse princípio, esse significado de fato, nunca. Porque afinal das contas, nunca estaremos 100% prontos. Mas vale ressaltar um ponto, vale ressaltar uma coisa, que quando nós aprendemos com os nossos erros, aí sim crescemos. Que quando nós
Erramos uma vez e não repetimos, logo alcançamos mais um ponto no nível da nossa maturidade. Mas as pessoas elas decidem ficar nesse ciclo vicioso. Eu posso usar um exemplo simples aqui de uma criança. Quando você é pai, quando você é mãe, eu ainda não sou, mas serei um dia. Serei um dia. E eu já sei que provavelmente ali nos 3 anos, nos 4 anos, eu vou virar e vou falar, ó, não coloca o dedo na tomada. Não faz isso, porque você vai tomar um choque. Mas o menino ou a menina vai lá e pum, toma um choque. Por curiosidade, por falta de maturidade. E aí depois que toma um choque, aí sim vamos ver se evoluiu em maturidade ou se permaneceu errando. Vamos saber se aquela dor causou uma memória negativa e não vai repetir, ou se, mas eu tô com curiosidade de novo, vou colocar o dedo de novo. E isso não é nem sobre tomar choque e nem sobre uma criança. Isso é sobre você ficar presos ou presa em ciclos viciosos onde você não desenvolve o seu nível de maturidade. É quando você passa por um problema que você mesmo se impôs por falta de maturidade, você se colocou naquele problema, você apanha com aquilo, você sofre com aquilo, e quando acontece uma outra vez, você cai no mesmo erro. Ou seja, você não avançou no seu nível de maturidade. E esse vídeo aqui, eu tenho uma lição que é muito importante. A principal lição desse vídeo aqui é deixar as coisas de criança para trás, esse formato de pensamento para trás, e buscar todo dia agir como um adulto. Uma criança, quando ela quer algo, ela já quer algo de forma imediata. Um adulto não. Um adulto ele precisa fazer o que deve ser feito. Uma criança, ela vê uma bala, não, eu quero, mas eu quero agora. Eu quero agora. E aí, vamos ser bem claros. Uma filha pede um doce pro pai. Pede hoje, pede amanhã, pede depois de amanhã. Se o pai não tivesse maturidade, se ele desse doce todo dia, eu acredito que ela não chegaria nem aos seus 10 anos. Porque teria uma diabetes, ficaria com falta de nutrientes, teria uma morte precoce. Pronto, falei. Você entende como isso é precioso? Você deixar essas coisas de criança para trás e passar a agir de forma adulta. Um exemplo disso é a fofoca. Galera, posso te falar uma coisa? Todo mundo ama uma fofoca, mas odeia o fofoqueiro. Ninguém quer ter um fofoqueiro por perto. E eu posso te dar uma dica sobre isso? Porque eu já passei por isso e eu aprendi algo. E nisso eu me fiz a pergunta, como que eu posso ajudar as pessoas nessa questão? Como que eu posso ajudar elas quando elas forem passar por essas mesmas situações, elas terem a quem se espelhar? Como eu posso fazer isso? E aí é neste momento que eu vou dizer para você. Quando alguém vier falar de alguém, de uma outra pessoa para você, vier fofocar de uma outra pessoa, primeiro passo, você pontue algo positivo daquela pessoa. Porque daí você quebra a pessoa no meio. Se isso não resolver, se ela continuar insistindo nessa mesma atitude, aí você fala o seguinte, calma aí, você tá falando mal dessa pessoa? Deixa eu ligar pra ela aqui, eu vou chamar ela e conversa nós três. Aí você fala na frente dela. Já era, você quebrou as pernas. Fofoca, zero tolerância, tolerância é zero. E quantas pessoas, por falta de maturidade, por não se desenvolverem num nível de maturidade, continuam caindo no mesmo erro. Aí chega lá na frente, tá de cara feia um pro outro, porque fulano falou mal desse e falou mal do outro. Pô, a gente não tem mais tempo pra perder com isso. Não temos mais tempo. Você lembra que o tempo é o nosso bem mais precioso? Eu sei que você lembra disso. É o que eu mais falo aqui. Então não temos mais tempo pra perder com isso. Sério. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse formato.
nesse formato sem filtro, onde você possa aprender de verdade, onde quando chegue esses momentos da sua vida, você possa crescer realmente. Porque eu entendo que desenvolver maturidade não é fácil, mas quando tem a quem se espelhar, pode ficar mais leve. E esse é meu objetivo aqui. Meu objetivo é nós crescermos em corpo, alma e espírito, expandir a nossa mente, crescer em sabedoria. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aí nos comentários, tá bom? Aqui eu tô passando a crescer mais, eu tô investindo mais neste canal. Agora temos um áudio melhor e eu sei que isso vai melhorar muito a sua experiência. Então, do fundo do meu coração, eu torço e oro para que você cresça em maturidade e vai cuidar da sua vida. Digita aí nos comentários. Já sei. Para eu saber que você chegou até o final, você vai digitar aí nos comentários. Vai cuidar da sua vida. E aí você vai mandar para aquele seu amigo que precisa ouvir essa palavra, que vai cuidar da sua vida, tá bom? Se inscreva neste canal, ative os sininhos, curta esse vídeo e vamos junto crescer cada vez mais.